A minha história começa há 6 anos, naquele lugar escuro que costumávamos chamar de lar. Naquela altura, ainda vivia com o meu ex-marido e as nossas 2 filhas pequenas. Partilhávamos um quarto com as nossas camas alinhadas em frente à porta e ao lado uma televisão que emitia flashes reconfortantes de luz nas noites mais escuras. Recordo vividamente aquela noite de outubro, enquanto estávamos a ver um filme de terror. As minhas filhas já tinham adormecido. Eu estava absorta na tela, mas de repente senti um arrepio percorrer as minhas costas. Senti uma necessidade inexplicável de olhar para a cortina que cobria a porta do quarto. No início, tentei ignorar o impulso, convencendo-me de que era apenas sugestão do filme. No entanto, não pude resistir mais e direcionei o meu olhar para aquele canto escondido. E lá estava, um rosto pálido apenas espreitando pela cortina, como se não quisesse ser descoberto. Senti o sangue a gelar nas minhas veias, mas antes de poder assimilar o que estava a presenciar, algo saiu arrastando-se de debaixo da cortina. Vi apenas o topo da sua cabeça, mas foi suficiente para me paralisar. Estava petrificada pelo medo, incapaz de emitir qualquer som ou mover-me. Aquela criatura, com a sua aparência distorcida e macabra, baixou a cabeça e desapareceu do meu campo de visão. Apressei-me a olhar para o meu ex-marido e perguntei-lhe se ele tinha visto. Para meu desconcerto, ele negou veementemente ter presenciado algo fora do comum. Tentei convencer-me de que tinha sido apenas produto da minha imaginação, uma miragem alimentada pelo filme de terror. No entanto, aquele encontro perturbador deixou uma semente de inquietação na minha mente. A presença daquela entidade tornou-se cada vez mais frequente, como se espreitasse as nossas vidas das sombras. Os terrores noturnos apoderaram-se das minhas filhas, que começaram a temer até entrar sozinhas no banheiro, apesar de este estar dentro da nossa própria casa. Aquilo foi apenas o início de um pesadelo interminável que afetaria as nossas vidas de forma inimaginável. Passaram-se alguns dias desde esses eventos inquietantes. O meu ex-parceiro, devido ao seu trabalho, é obrigado a ausentar-se do estado por períodos prolongados de tempo. Nessa ocasião, eu estava sentada em frente à televisão, assistindo a um filme infantil enquanto minhas filhas, de 4 e 1 ano de idade, brincavam alegremente ao meu redor. A porta que dava para o corredor estava ligeiramente entreaberta, permitindo que uma luz fraca se filtrasse do lado de fora. Foi então que aconteceu. Meus olhos se fixaram na visão aterrorizante que se desdobrava diante de mim. 2 mãos horrendas, esqueléticas e com dedos excessivamente longos, agarraram-se à porta. Aquelas extremidades pálidas e cadavéricas pareciam ter garras apodrecidas, enquanto suas pontas eram de um negro sinistro. Com medo, testemunhei uma cabeça emergindo lentamente atrás das mãos. Seus cabelos desgrenhados e descuidados flutuavam ao redor do rosto. Seus olhos, 2 pontos brancos brilhantes no meio de órbitas negras e sem fundo, observavam-me com uma intensidade que congelava o meu sangue. Aquela figura grotesca se mostrou apenas por um instante, como se estivesse consciente de que meu olhar a havia descoberto. Em seguida, com uma rapidez aterrorizante, ela se retirou, voltando a se esconder nas sombras. Meu instinto de proteção foi ativado imediatamente. Corri em direção à porta e a fechei com força, como se pudesse selar meu lar contra qualquer mal que aquela aparição pudesse trazer. A presença sinistra que se escondia em nossa casa parecia se tornar mais audaciosa e perturbadora. Minha mente se enchia de medos e perguntas sem resposta, enquanto observava minhas filhas lutarem contra os terrores noturnos e visões que as atormentavam. Em mais de uma ocasião, as encontrei conversando sozinhas na escuridão da sala, como se estivessem interagindo com algo invisível para mim. A mais nova, em particular, costumava mencionar uma senhora do quintal que supostamente lhe falava e dizia amá-la. Isso me deixava profundamente inquieta, pois minha filha não era do tipo que inventava amigos imaginários. Sentia um nó no estômago toda vez que a ouvia falar com aquela presença desconhecida e não conseguia evitar me perguntar quem ou o que ela realmente era.
desesperada por encontrar alguma resposta ou solução, decidi buscar ajuda religiosa. No entanto, meus esforços para obter uma bênção para casa foram em vão. Os sacerdotes pareciam adiar meu pedido, como se não quisessem se envolver em algo que escapava de sua compreensão. Uma sensação crescente de desamparo e angústia tomou conta de nós ao enfrentar a indiferença daqueles a quem procurávamos por ajuda. Finalmente, uma conhecida me presenteou com água benta para que eu pudesse borrifá-la pela casa. No entanto, longe de dissipar as sombras que nos assombravam, parecia ter desencadeado uma série de eventos ainda mais aterrorizantes. Minhas filhas se recusavam a sair para o quintal ou para o banheiro, como se uma presença maligna se escondesse em cada canto de nossa casa. Os ruídos inexplicáveis se tornaram mais frequentes, ecoando em cada cômodo. Até mesmo no quarto do meu pai, parecia-se ouvir um constante martelar nas paredes. Inicialmente, tentamos culpar os vizinhos, mas ao falar com eles, percebemos que eles tinham a mesma crença de que era meu pai quem causava os ruídos. Uma sensação de opressão nos dominou, deixando-nos sem respostas e com um medo constante que ameaçava nos sufocar. O tempo parecia parar naquele ambiente carregado de pesadelo. A opressão e o medo se tornaram companheiros constantes, nos afundando em uma escuridão que parecia não ter fim. Enquanto isso, a entidade fortalecia seu cerco e se alimentava de nossos medos, construindo sua própria morada nos confins de nossa realidade. Passaram-se 3 anos desde esses eventos aterrorizantes, mas as sombras e presenças ocultas ainda nos assombram. Apesar dos esforços para encontrar respostas ou soluções, o mal persiste e se torna cada vez mais presente em nossa vida cotidiana. Uma noite, enquanto eu fazia a limpeza do quarto do meu pai, vivenciei uma nova manifestação do sobrenatural. O quarto estava imerso em uma escuridão avassaladora, exigindo que eu avançasse com cautela para acender a luz. Deixei a porta entreaberta como guia, permitindo que a luz fraca me mostrasse o caminho. Enquanto avançava lentamente, meus sentidos alertas, meus olhos se fixaram em um canto do quarto. Lá estava ele, aquela criatura horripilante que se tornará um pesadelo constante. Sua pele grudada nos ossos, sua nudez grotesca e seus braços demasiadamente longos para serem humanos. Mas o que mais me perturbou foram seus olhos, 2 pontos brancos com órbitas negras, novamente encarando-me fixamente. Um arrepio percorreu todo o meu corpo, deixando-me imóvel por um instante. Minha mente se encheu de terror, e meu coração batia descontroladamente. Sem pensar, dei alguns passos para trás, saí do quarto e corri para longe daquela visão macabra. Desde aquele momento, não fui capaz de entrar naquele quarto novamente, a menos que estivesse acompanhada por alguém. O medo deixou uma marca indelével em meu espírito, impedindo-me de enfrentar a escuridão daquele lugar. No entanto, o horror não se limitou a essa única experiência. As paralisias do sono tornaram-se cada vez mais frequentes, atormentando-me sempre que eu tentava adormecer. Durante esses pesadelos lúcidos, sentia uma presença próxima, invisível, mas onipresente. Meus olhos se abriam sem que eu pudesse me mover, e meus ouvidos testemunhavam os lamentos de uma mulher que pareciam surgir das profundezas do abismo. Minha vida se tornará uma luta constante contra o medo e a opressão. Os rostos de minhas filhas refletiam o tormento que vivíamos, e meu coração se enchia de impotência ao ver o sofrimento delas. O que começou como encontros isolados transformou-se em um pesadelo que consumia nossa existência. Ao compartilhar isso com outras pessoas, alguns dizem que é um demônio, enquanto outros, menos crentes, apenas me dizem friamente que preciso de terapia. Eu sei que tudo o que contei parece fantasioso, mas juro que é verdade. Espero que isso seja útil e chegue aos ouvidos certos. Obrigada por dedicar seu tempo para escutar isso. Hoje eu finalmente tive coragem de falar sobre algo que aconteceu comigo há algum tempo, desde a minha infância. Sempre fui atraída pelos mistérios ocultos da bruxaria, os antigos relatos de encantamentos e feitiços despertavam minha curiosidade e alimentavam minha imaginação. À medida que fui crescendo, minha fascinação se transformou em um desejo fervoroso de explorar os limites do desconhecido. Eu realizava apenas pequenos rituais para atrair dinheiro e saúde, algo que minha família precisava naqueles momentos. No entanto, nunca fui além disso.
Meu lar estava envolto em uma densa névoa de dificuldades. Minha querida avó havia sido internada no hospital após sofrer um infarto. Os médicos explicaram que seus pulmões estavam cheios de água para prevenir danos adicionais. Enquanto isso, minha mãe passava longas horas trabalhando para nos manter à tona. Todas as noites, ao chegar em casa, ela ia direto para o hospital e só voltava tarde da noite. Eu ficava sozinha, tendo apenas a companhia da minha pequena e fiel chihuahua chamada Chiquilina. Meus tios moravam perto, mas sua ajuda era escassa. Eles vinham apenas para se apropriar dos mantimentos da minha despensa e depois desapareciam sem deixar rastro, me deixando novamente sozinha com minhas preocupações. A tristeza e a desesperação me inundavam. A possibilidade de perder minha avó, que cuidou de mim desde que eu tinha apenas 1 ano de idade, era insuportável. Sentia um nó no estômago toda vez que pensava nisso. Foi então que decidi tomar o controle da situação, convencida de que poderia fazer algo para aliviar o sofrimento da minha avó. Comecei a realizar um ritual de cura. Minhas intenções eram puras e nobres, eu não desejava nada além de saúde e recuperação para minha avó. Reuni os ingredientes necessários, velas brancas, ervas aromáticas e uma pequena faca ritualística. Segui meticulosamente cada passo do ritual, prestando atenção a cada detalhe e repetindo as palavras que supostamente deveria dizer. Uma vez terminado, as luzes da minha casa piscaram brevemente. Não dei muita importância, já que isso era comum no meu bairro. Então, fui para o meu quarto, onde liguei a televisão para distrair minha mente inquieta. Imersa em programas destinados a um público adulto, acabei adormecendo enquanto acariciava a Chiquilina. Logo caí em um sono profundo, aliada ao caos que se desencadearia naquela noite. O ritual que eu havia realizado com tanta fé e esperança desencadeou uma série de eventos inimagináveis, ultrapassando os limites entre o real e o sobrenatural. Fui acordada no meio da noite por um estrondo ensurdecedor, um golpe forte ecoou na porta principal da minha casa, como se alguém a tivesse batido com um objeto pesado. Meu coração começou a bater descontroladamente e um arrepio percorreu minha espinha. A única resposta que obtive foi o latido frenético da minha leal companheira, Chiquilina, que estava perto da porta do banheiro. Naquele momento, uma onda de pensamentos aterrorizantes tomou conta da minha mente. Talvez fosse meu tio, que tinha uma cópia da chave e costumava nos visitar sem aviso prévio. No entanto, algo não fazia sentido. Lembrei-me de que havia trancado a porta com fechaduras adicionais, então ele não poderia ter entrado. Além disso, todas as janelas estavam firmemente fechadas e protegidas por grades. Como alguém poderia ter entrado sem deixar vestígios? Mesmo pensando que poderia ser ele, chamei em voz alta, mas não obtive resposta. A casa estava mergulhada em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelos batimentos frenéticos do meu próprio coração. Levantei-me da cama e adentrei a escuridão da minha casa, com Chiquilina ao meu lado, seguindo cada um dos meus movimentos. Explorei cada canto em busca do meu tio, mas não havia nenhum sinal dele. As outras portas dos quartos estavam abertas, exceto a do banheiro. Senti um arrepio percorrer meu corpo quando me aproximei daquela porta fechada. O medo e a curiosidade se entrelaçaram dentro de mim, gerando uma luta interna sobre se deveria abrir aquela porta ou fugir da casa. Finalmente, tomei a decisão de enfrentar meus medos. Peguei a faca maior que encontrei na cozinha, segurando-a firmemente em minha mão suada. Com passos vacilantes, aproximei-me da porta do banheiro, com Chiquilina latindo e abanando o rabo nervosamente. Tentei segurar a maçaneta para abri-la e, então, em um instante que pareceu eterno, a maçaneta girou e a porta se abriu sem que eu a tocasse. Meu coração parecia parar. A escuridão do banheiro se estendia à minha frente, me convidando a entrar. Não havia ninguém lá, mas minha cachorrinha continuava latindo, focada em um ponto fixo no chuveiro. Peguei minha corajosa cadelinha nos braços e voltamos rapidamente para a segurança do meu quarto. Aquela noite não consegui dormir.
Uma presença sombria e desconhecida havia deixado sua marca na minha casa, semeando o medo e a inquietação na minha alma. A partir daquela noite, minha vida se transformou em um pesadelo constante. As sombras espreitavam cada canto da minha casa, escorrendo pelas paredes e desaparecendo na escuridão. Sussurros e assobios ecoavam nos meus ouvidos como vozes vindas de algum plano invisível. Acordei todas as manhãs com uma sensação de opressão no peito e senti os olhos daquela presença escura fixos em mim, mesmo que eu não pudesse vê-la. Apesar de lutar contra isso, eu sabia que não eram meras coincidências ou imaginação. Minha fiel cachorrinha também parecia perceber a presença. Seus olhos se fixavam em pontos vazios do cômodo, seguidos por latidos e rosnados. Era evidente que algo perturbador estava ao nosso redor. Não foi até o dia seguinte que me deparei cara a cara com aquele ser. Ao acordar, vi-me imobilizada, incapaz de me mover, enquanto a escuridão envolvia o quarto. No meio das sombras, distingui uma figura alta e magra se movendo de um lado para o outro. Minha cachorrinha latia incessantemente para aquela presença, confirmando que eu não estava sozinha em minha percepção. Eu poderia ter pensado que era paralisia do sono ou apenas uma imaginação exagerada causada pelos programas que assisti na noite anterior. No entanto, o fato de minha leal companheira também poder vê-lo confirmava que aquilo ia além dos limites da minha própria imaginação. A partir daquele momento, as sombras pareciam se espreitar em todos os cantos da minha existência. Sussurros e assobios se entrelaçavam no vento, desaparecendo antes que eu pudesse decifrar seu significado. Não compartilhei minha experiência com minha mãe, pois temia que ela pensasse que eu estava inventando histórias ou que minha imaginação havia se descontrolado por causa dos programas que assisti naquela noite. Alguns dias depois, minha avó retornou aparentemente muito melhor de saúde. Em questão de horas, sua recuperação foi surpreendente, e ela conseguiu se levantar sem nenhum problema. Embora não tenha certeza se foi graças ao ritual ou a alguma outra coisa, havia uma dúvida dentro de mim. Será que aquele ser que eu tinha convocado das sombras tinha alguma influência em tudo isso? E aqui termina a minha história. Olá, meu nome é Alexandre e gostaria de compartilhar um acontecimento que ocorreu comigo alguns anos atrás. Em 2010, para ser mais preciso, durante os últimos 2 anos do ensino médio, eu estudava no turno noturno. Meus amigos e eu costumávamos nos reunir em uma pequena praça, a poucos quarteirões da escola, após longos dias de estudo. Esses encontros eram nosso refúgio, a praça rodeada por árvores centenárias e bancos de ferro oxidado se tornava nosso santuário noturno. Era uma quinta-feira, um daqueles dias em que saíamos cedo da escola e ansiávamos pela chegada da noite. As ruas se enchiam de sombras e sussurros enquanto o sol se punha além do horizonte. Nos reunimos na praça, compartilhando risadas e conversas que se perdiam no ar. Uma vez instalados em nosso cantinho, a conversa tomou um rumo inesperado. Começamos a falar sobre o inexplicável, sobre fenômenos que desafiam nossa compreensão racional. Alguns dos meus amigos contaram histórias arrepiantes, enquanto eu ouvia atentamente, fascinado e um tanto perturbado. Foi então que um deles mencionou um incidente que o deixou perplexo. Segundo ele, acordou no meio da noite com os olhos entreabertos e a mente ainda sonolenta. Seu olhar encontrou os números vermelhos do relógio marcando um horário incomumente tardio, mas isso não foi o que o alarmou. Um som suave, porém persistente, vinha da cozinha. Era como se alguém estivesse batendo levemente a base de um copo de plástico na superfície de uma mesa. Meu amigo levantou-se cautelosamente da cama e percorreu os quartos adjacentes, verificando se seus irmãos e pais ainda estavam dormindo. Seu coração batia acelerado enquanto avançava em direção à cozinha. O murmúrio inquietante intensificava-se à medida que ele se aproximava da origem. Cada passo era um mistério, uma porta que se abria para o desconhecido. Finalmente, a luz iluminou o cômodo e seus olhos se depararam com uma cena desconcertante. O copo de plástico jazia abandonado e solitário no chão, mas não havia mais ninguém lá. Quem ou o que teria sido responsável por aquele som perturbador?
Meu amigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de presença invisível que o espreitava nas sombras. Após contar sua história, continuamos conversando na praça, mas agora envoltos em uma atmosfera carregada de mistério. Os sussurros e risos tornaram-se mais sombrios, enquanto cada um imaginava que horrores se ocultavam na escuridão da noite. Aquela história, longe de ser apenas uma simples anedota, plantou uma semente de intriga em minha mente. Será que existiam forças inexplicáveis habitando o oculto? Logo descobriria que no meio da escuridão, os sussurros mais aterradores podem ganhar vida e revelar um mundo assustador. Tempos depois, em uma noite enquanto tentava dormir, ouvi algo que me despertou de repente. Era um som que de alguma forma me parecia familiar, não porque eu o tivesse ouvido antes, mas porque em minha mente havia uma lembrança de uma cena imaginada onde esse mesmo som estava presente. Era o som de um copo sendo batido contra uma mesa. O som ecoou vindo da cozinha, um sussurro apenas audível que cortava o silêncio da noite. Assim como meu amigo, eu sabia que não poderia ser obra da minha família. O resto da casa estava mergulhado em um sono profundo, alheio aos mistérios que se desvendavam na cozinha. Diferente do meu amigo, não prestei atenção à hora e também não me levantei da cama por medo. Mas tenho certeza de que foi algo real o que ouvi e, para minha sorte, logo consegui voltar a dormir.